Tá parecendo que tá gravando? Sim. Sim. Show, então. Tá. Então, boa noite, gente. Boa A noite. gente está presente aqui para a gente fazer a sabatina da Chapa Sinergia, que está concorrendo à diretoria do Grêmio em 2021. E eu e a Yasmin, nós vamos organizar essa sabatina e vamos explicar como é que ela vai funcionar. Então, a chapa, ela vai ter 15 minutos para apresentar o seu plano de candidatura e depois a gente vai ter mais ou menos 45 minutos para as perguntas, né? Então, a gente fala que as perguntas, né, elas deverão ser objetivas, não fazendo referências a terceiros, nem contendo ataques, elogios ou qualquer julgamento de valores. E a gente pode fazer tanto perguntas na hora, quanto antecipadamente pelo formulário que foi enviado, ou então pelo Instagram, que a gente fez um stories coletando algumas perguntas. E aí, a gente vai ter uns 5 minutinhos no final para a chapa fazer as conclusões. Essa sabatina ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada posteriormente, né, no YouTube e nas redes sociais do Grêmio para quem quiser assistir. Então é isso. Eu vou deixar agora então a Chapa Sinergia falar e apresentar o seu plano de candidatura por 15 minutinhos. Vou falar rapidinho, porque eu vou ficar responsável de olhar o tempo. Então, eu vou pôr os 5 minutos aqui, aí quando estiver acabando, eu dou um aviso para você. Show então, pode começar, gente. Boa noite, gente. Nós somos a Chapa Sinergia. Eu sou o André, candidato a presidente pela Chapa. Vou começar me apresentando. Eu tenho na Engenharia Química em 18/2. Fui staff da SEC, participei da Multi e no último ano eu fui diretor de sócio cultural. E foi justamente essa experiência que me fez apaixonar e me fez, tipo assim, ver a importância do GQuilmes na vida dos estudantes. Nós, como Chapa, nós nos juntamos porque, primeiramente, a gente entende e respeita a seriedade e a importância do GQuilmes na engenharia química e na vida de cada um dos estudantes. Então, nós como todos, nós queremos firmar a imagem de um Grêmio mais organizado, de um Grêmio com credibilidade, com seriedade, justamente para ser um ponto de referência, para ser um lugar onde os alunos possam ter esse apoio acadêmico, eles vão ter certeza que vão ter esse apoio acadêmico. Esse é um dos nossos pilares, assim, da nossa gestão, com certeza. Nós também queremos ter um Grêmio acolhedor, um Grêmio democrático, um Grêmio que realmente abarque o curso inteiro. Nós representamos todos os alunos da engenharia química, então é realmente uma gestão que está voltada para o curso como um todo. Então a gente também quer manter a integração do curso, a gente quer inclusive aumentar e potencializar ela com eventos da sócio, com eventos do acadêmico também. Agora falando um pouco mais sobre mim na presidência e como que eu pretendo levar essa gestão. Um ponto que eu salientei no plano de candidatura é justamente a questão de estratégia. Acho que isso vem muito da minha experiência na empresa Júnior, da engenharia química. Obviamente que eu entendo a diferença entre as duas instituições, mas eu vejo valor no como é trabalhado estratégia lá e eu acho que seria interessante alguns pontos serem aplicados ao Grêmio, justamente nessa questão de motivação e de integração da chapa como um todo, para ter esse alinhamento e ter essa coesão na chapa e nos objetivos da chapa. Além disso, eu comentei sobre transparência. Não acho que o Grêmio tenha falhado em relação a isso. Acho que já tem sido feito um trabalho muito bom nessa questão, mas eu acho que existem pontos de melhorias. Eu acho que tipo a informação pode ser difundida de maneira mais ampla e de maneira mais enxuta também. Agora, eu queria chamar a Bela para se apresentar um pouquinho, apresentar a vice-presidência. Boa noite, gente. Eu sou a Bela. Eu entrei no curso em 2016/2 e, bom, ao longo disso tive algumas experiências como UFC, eu também passei pela Multi e estou no Sempre é Que, já faz alguns anos e hoje eu faço parte da diretoria acadêmica como assessora do GQuilmes. E a minha maior motivação em me candidatar a VP foi a questão de
muito disso que o André falou, do valor que a gente vê quando a gente está dentro do Grêmio, a importância que a gente tem, principalmente, eu vi o impacto disso na diretoria acadêmica, ao dar suporte às demandas que os alunos chegam até a gente, mas também, falando agora com o olhar de vice-presidência mesmo, o quanto que a organização em si pode continuar com seu legado mesmo de uma estruturação maior, um envolvimento maior entre as diretorias, e esse é muito o meu foco, será muito meu foco, assim, tanto que eu ressaltei no plano também, mas que nós diretores estejamos sempre no mesmo alinhamento. Então, é bem nesse sentido. E é bem isso. Boa noite, gente. Meu nome é Laura. Eu estou atualmente no segundo período de Engenharia Química. Entrei em 2019/2 e desde então eu sempre tive uma imagem muito boa do Grêmio. Assim, eu sempre me senti muito acolhida pelo Grêmio de uma forma geral. E por causa disso eu decidi que eu gostaria de retribuir de alguma forma para os outros alunos também. Como o pessoal já falou anteriormente, nós planejamos fazer uma chapa muito alinhada, né, uma gestão bastante alinhada, as diretorias entre si, continuar todas as boas propostas e bons projetos que foram realizados pela diretoria anterior, e em específico falando da minha diretoria que eu estou concorrendo, a diretoria acadêmica, eu planejo muito dar enfoque a uma representação democrática dos estudantes, abraçar todo mundo mesmo. A gente está num período de grande sensibilidade, né, tanto psicológica quanto em várias outras áreas da vida, então ter essa atenção especial para os alunos, para esse modelo de ensino remoto emergencial é um dos enfoques na diretoria que eu gostaria de dar, e continuar todos os trabalhos muito bem desenvolvidos pela diretoria anterior, como as cartilhas, processo de conscientização dos alunos a respeito dos processos burocráticos e muito mais. Acredito que seja basicamente isso aí. Se o Marcelo quiser. Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcelo, eu sou candidato a diretor administrativo financeiro. Eu queria começar agradecendo meus colegas de chapa aí pela oportunidade que muito me honra e muito me alegra de fazer parte dessa equipe, viu? Então, eu entrei aqui em 2017/2, já tenho aí 3 anos e meio de curso. Vim de Barbacena, no interior de Minas, só para estudar. E ao longo desse tempo todo, eu sempre tive engajado em muitas iniciativas e aprendendo a vida adulta de morar sem papai e mamãe, contando centavos no fim do mês para sobreviver e pagar as contas, e dar conta de estudar e de trabalhar em tudo que eu me proponho. Passei pela SEC, estou indo Equalizar, na Indérios, consultoria, já estou na minha segunda IC, e são oportunidades assim que me trouxeram aí um conhecimento bastante robusto, que muitas experiências de fracasso, de sucesso também, com todas, assim, eu tenho muito orgulho e aprendi demais. E o que eu quero fazer é trazer todo esse aprendizado, todas essas oportunidades como forma de retribuir, de fortalecer o movimento estudantil no nosso curso. E isso dentro do AF eu quero trazer na forma de manter os projetos de regularização do nosso Grêmio perante as instituições financeiras, iniciar aí o processo de regularização de vendas e prestação de serviços, e principalmente de dar um incentivo à educação financeira. Igual eu falei, a gente que vem de fora, a gente que passa uns apertos em casa, a gente precisa aprender um pouquinho sobre como gerenciar as nossas contas, né? Então é isso, só queria ressaltar que estou 100% à disposição para conversar com quem estiver precisando, e é isso, contem comigo, pessoal. Oi, gente. Meu nome é Bianca. Eu vim de Cuiabá para estudar na UFMG. E eu tô no segundo período, entrei em 2019/2. E, assim, tô me candidatando, né, para diretoria de comunicação, ser diretora. E a gente pretende, sim, né, dar uma continuidade ao trabalho que já tem sendo feito aí, que a gestão atual já está realizando, né, trabalho maravilhoso. E
E manter as redes atualizadas, manter os alunos engajados, unidos. Acho que as redes sociais são muito importantes, né? E cada vez mais tá tendo um papel mais importante, né, na sociedade, no geral, tecnologia. Então, acho que é imprescindível que a gente tenha essa atuação nas redes sociais mesmo, engajamento e pretendo dar continuidade de trabalho e por meio, né, das ferramentas das redes sociais. E assim, também a gente tem na diretoria de comunicação o papel de confeccionar os itens do curso. Aí ficou meio parada essa questão por causa da pandemia. E a gente talvez vai retomar essa possibilidade, vamos analisar a viabilidade. Enfim, e é isso. Acho que é muito importante hoje em dia a gente considerar, né, esse engajamento virtual. Cada vez mais o GCAMS tem várias parcerias online, é muito interessante, e pretendo dar continuidade ao trabalho. E é isso, gente. Obrigada. Oi, gente. Meu nome é Camila. Eu entrei na UFMG nesse ano, em início de 2020, mas eu vim de transferência de outra faculdade. Eu estava indo fazer o 7º período lá e tive a oportunidade de transferir. Eu transferi. Já participei de algumas iniciativas, como Engenheiros Sem Fronteiras Brasil, Atlética, organização de congresso. Hoje em dia eu estou como assessora de esportes no Grifo e também aqui no Grêmio. E eu tive a oportunidade de fazer parte dessa chapa. E como eu acho que eu tenho um grande amor por esportes e eu acho que eu quero passar isso, eu quero motivar as outras pessoas, além de tentar trazer uma maior adesão dos alunos da engenharia química para essa área em si, porque querendo ou não, a adesão ela ainda é muito baixa. Então nós atualmente estamos tendo alguns problemas referente a isso da adesão, que eu pretendo mexer com isso, tentar solucionar, pelo menos para aumentar um pouco, e eu tenho a intenção de querer passar um pouco do meu amor por esportes para os alunos da engenharia química em si. E eu espero, pelo menos, conseguir, nem que seja um pouquinho, caso seja eleita, nesse período que vamos estar atuando. É isso, desculpa, me bananei um pouco. Oi, gente, eu sou o Teodoro, né? Eu entrei na UFMG em 19/2. Atualmente eu sou assessor sociocultural do GCAMS e estou me candidata a diretor. Antes de participar do GCAMS, eu já participei de outros grêmios durante o ensino médio. Já fui representar a escola que eu estudei em Brasília, pela UBS. Enfim, sobre a diretoria de sociocultural, eu acredito que o GCAMS tem muito potencial de crescer, tanto os eventos que já são consolidados, quanto futuros eventos que a gente possa organizar. Então, eu tenho isso como uma meta para mim, que quando for possível os eventos presenciais, tornar os eventos que já existem mais organizados e bem estruturados. Também acredito que a gente tem que mudar um pouco da imagem que a sócio é só para fazer festa, que a maioria das pessoas tem. E a gestão atual, inclusive, começou a fazer essa mudança já de imagem da sociocultural, mas eu quero manter isso e é isso, basicamente. Wallace, acabou as pessoas. André, você quer ressaltar mais alguma coisa na apresentação? Eu acho que é isso. Eu vou deixar as dúvidas virem para a gente sanar elas.
Então, Legal, encerramos. então, gente. Vou explicar, então, como é que vai funcionar a parte das dúvidas. E as pessoas vão ter 45 segundos para fazer a pergunta. A chapa, como um todo, vai ter 2 minutos para responder. Vai ter 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. E aí a gente vai começar agora com uma pergunta que foi feita pelo Instagram, que é o seguinte. Yasmin, tudo certo com o nome e tal? Show. Pensando na readaptação ao regime presencial, quais seriam os maiores desafios do Grêmio e como vocês lidariam com isso? Posso? Eu posso responder, então. Eu vejo a volta às aulas muito mais como uma solução para os problemas que a gente teve na nossa chapa atual do que um problema em si. Eu acho que é o normal do Grêmio, a gente trabalhar presencialmente, é o normal da nossa vida em si. Tanto por contato presencial, por facilidade de conversar e de comunicação entre os membros da chapa. Mas agora, a questão de problemas, eu acho que vai voltar atividades que a gente não pôde realizar devido à pandemia, que são os eventos da sócio, os eventos de esportes, a venda de produtos e bebidas. Então, pensando nisso, a nossa alocação iria aumentar, mas não iria aumentar acima do normal. Iria voltar ao normal, falando dessa forma. Então, seria justamente estar atento, né? Caso, por exemplo, as pessoas que estavam nessa gestão não tiveram essa questão de realizar eventos. Então, talvez dar um suporte a mais para essas diretorias que estariam realizando tarefas a mais. Mas, de um modo geral, eu vejo mais como solução do que como problema. E falando de outros desafios, assim, complementando o que o André falou, a questão da comunicação entre a chapa, né, do nosso alinhamento. Então, manter uma comunicação mesmo, uma boa comunicação, tanto interna quanto externa, é um grande desafio e é um ponto de alinhamento que eu acredito que todo mundo tá tendo, né, com a formação da chapa. E alguém tem mais alguma quer complementar? Eu só gostaria de complementar, assim, se ainda tiver uns segundinhos, só que eu sinto também que todos nós aqui deixamos vários pontos bem fortes na candidatura, de planos, assim, de ação mesmo para esse cenário de volta presencial. Então, acredito que todos estamos, assim, considerando isso e já nos preparando para isso desde já, sabe? Legal, Atentos, gente. né? A Catarina quer perguntar. Só um minuto. Primeira pergunta que eu tenho, assim, vai mais para a presidência. Tipo assim, a presidência é geralmente alguém que age, convive mais com os diretores, né? Fazendo um acompanhamento deles. Esse ano a gente fez o PDI com os diretores, enquanto os diretores que têm um contato mais direto com os assessores. Mas daí alguns assessores sentiram falta durante o ano de uma maior presença da presidência, né? Principalmente da vice-presidência. Então, eu queria saber, tipo assim, na verdade é uma pergunta mais para a Bela, nem é tanto para a presidência no geral, mas então, Bela, como um assessor desse ano, né, que sentiu um pouco essa questão, né, sentiu um pouco essa falha, como que você acha que você consegue melhorar isso, principalmente, tipo assim, considerando que a gente vai estar num regime remoto, né, por pelo menos mais aí uns 6 meses, chutando. Mas então, como que você acha que você consegue melhorar esse contato mais direto com os assessores? Obrigada pela pergunta, Kati. Eu acho que é muito nesse sentido de, realmente, como assessora, eu senti falta, e até conversando com alguns diretores também, e foi, inclusive, um motivo da minha candidatura, um dos. E eu acredito muito numa estruturação do PDI,
um fortalecimento, né, dessa cultura do PDI. Para quem não sabe, o PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual. A Letícia, atual diretora do acadêmico, fez na diretoria e a gente foi levando, né, para as demais. E é uma coisa que ajudou bastante no engajamento, ainda mais à distância, na própria diretoria acadêmica. Então, como vice-presidente, eu acredito que a VP é responsável por manter essa coesão, né, entre os diretores, entre as diretorias, e acredito que o PDI é uma ferramenta muito boa para isso, além de se manter como um ponto de apoio aos diretores. Então, estar bem próximo dos diretores. O PDI é mais uma ferramenta, mas dando feedbacks de como está sendo a atuação do diretor. Então, é muito nesse sentido. É dos principais pontos de atenção que Isabela, como VP, quer ter durante a gestão da Chapa Sinergia. Eu gostaria da réplica, por favor. Pode falar? Pode perguntar? Pode, né? Mas, assim, atualmente já é feito o PDI com os diretores, mas aí, então você pretendia fazer você mesmo o PDI com todos os assessores? Não. Eu acredito muito que, como diretor, como a vice-presidência tem um alinhamento mais próximo com os diretores e cada diretor tem um alinhamento mais próximo com o seu assessor. Então, fortalecendo e estruturando o PDI com os diretores, que eles se sintam capazes, se sintam seguros, na verdade, de fazer o PDI com seus assessores e que isso ajude a cada um. Então, eu vejo muito como um suporte, a VP como um suporte às demais diretorias, para que os assessores tenham o seu diretor como referência, mas não esqueçam que somos uma gestão só, uma equipe só. Então, é bem nesse sentido que eu pretendo atuar e levar a estruturação mesmo do PDI. Obrigada. Show, gente. Eu tenho uma pergunta para a Chapa e pode começar. Eu acho que um dos maiores desafios assim, que as organizações estudantis têm é a questão da liderança, né? Como que a gente forma pessoas, né, líderes que vão ser capazes de levar os projetos da instituição adiante. E aí eu queria saber de vocês, né, além dessa questão do PDI que a Isabela falou, o que vocês estão pensando em fazer para fomentar a liderança, não só, tipo assim, dos diretores, mas também dos membros? Eu vou começar de novo respondendo. A gente acredita muito na cultura da gestão do conhecimento. É uma coisa que o acadêmico sentiu até falta durante esse ano, e a gestão de conhecimento seria a gente estruturar mais, documentar mais os nossos processos, o que é necessário, questões relacionadas à nossa atuação de cada diretoria, mas do Grêmio em si, para facilitar a comunicação, inclusive, entre a própria gestão e entre gestões. Então, que isso fique mais claro para pessoas que vão entrar, né, no Grêmio e não faziam parte ainda, por exemplo, que é diferente do contexto de quem já fez parte. Então, é bem nesse sentido, de fortalecer essa cultura de gestão de conhecimento. Tinha mais uma coisa, mas se alguém quiser complementar enquanto eu lembro. Outra coisa também que eu apliquei durante essa gestão na sociocultural é dar pequenas atividades de liderança. Eu separei em 4 grandes áreas e cada um dos assessores ficou responsável por essa tal atividade. Não que ele estaria trabalhando sozinho, mas que ele teria uma certa autonomia, uma certa liberdade de poder atuar como liderança e ter uma experiência de liderança mesmo sendo assessor. Eu vejo isso que isso é muito importante, além dele desenvolver mais uma habilidade, né, do Grêmio ser mais uma
mais um espaço de aprendizado para a pessoa, também incentiva também a vontade dele querer ser líder, já que a gente tem a necessidade de todo ano gerar novos líderes dentro do próprio Grêmio. É muito bom isso para justamente manter essa questão de gestão de conhecimento. Outra coisa que é muito importante também é liderar, tanto por exemplo, liderar também pelo incentivo e pelo motivando as pessoas, sabe? Isso também é bem interessante e é muito importante. Então, na presidência, estar sempre elogiando e apontando os pontos positivos dos diretores. É bem o pensamento de que eu tentei muito conversar com os membros dessa gestão de que você não precisa ser diretor para ser líder. Então, reforçar essa mensagem, principalmente com a chegada dos assessores, e organizar bem, porque tem um sentido da gente passar pelo GECelms, tem um sentido da gente querer fazer parte, que é a gente aprender. Então, é bem nesse sentido também da gente se capacitar. Capacitar é uma experiência que a gente vai levar para a vida. Então, o que isso vai agregar nós como membros, sendo assessor ou diretor, como o GECelms vai agregar. Então, é muito também aprendizado ao fazer, né? Legal. Mas... Pessoal, só vou falar para a gente atentar ao tempo de resposta. Mas eu gostaria de fazer só a réplica que Bela, você comentou um pouco dessa questão da gestão do conhecimento, né? E assim, essa é uma batalha que a gente tem já há muito tempo, né? Desde 2017 a gente está batalhando para conseguir fazer essa gestão do tempo. Como que você está pensando, né, em fazer isso acontecer de fato? E sobre a resposta do André, eu gostei muito dessas atividades de liderança, eu acho que podem contribuir bastante, assim, para fomentar essas habilidades. Realmente, Wallace, é um desafio muito grande. Algumas medidas já começaram a ser tomadas nessa gestão da Chapa Azul, que na diretoria acadêmica, por exemplo, a gente está fazendo um manual de sobrevivência do acadêmico, que para conter assim, dicas mesmo de a quem recorrer, o que recorrer no momento, não se prendendo ao como, né? Mas assim, onde procurar tal informação, que muitas vezes a gente precisa, mas e uma outra ação que faz parte do manual são os funcionogramas, que foram muito bons também para a gente ter uma regularidade dos processos, do que é comum da diretoria fazer. Isso começou na diretoria acadêmica, onde a gente vê uma necessidade maior pelas demandas que a diretoria recebe, mas que faz muito sentido para as demais diretorias. Então, é uma ideia que não começou na gestão da Chapa Azul. Eu acho que o Wallace, você pode confirmar se foi na gestão da Chapa do ano passado, mas a gente conseguiu fortalecer muito ao longo da quarentena. O acadêmico desse ano assim, trabalhou bastante nisso, e que eu vejo muito sentido das demais diretorias se adaptarem ao seu jeito, porque nenhuma diretoria é igual à outra. Mas o funcionograma é uma das ações que faz muito sentido continuar e dar continuidade. Legal. E foi em 2019, eu acho, o funcionograma. E agora o Lasmar também está querendo perguntar. Oi, gente, tudo bem? Vocês falaram aí sobre o fim da quarentena ser solução para vários problemas, mas eu percebi que a quarentena foi um grande aprendizado para o GECelms, seja para entender como que funciona a comunicação interna e também a agilidade de responder a assuntos a demandas que aparecem assim do nada. Então, eu queria saber qual é o aprendizado maior do GECelms que vocês consideram nessa quarentena e como levar isso para o regime presencial. Eu posso falar pela sócio, que eu acredito que foi uma das maiores mudanças assim, que a gente teve. Um aprendizado que a gente teve maior de não se limitar. Eu acredito que por anos as outras gestões
acabaram se acostumando com a forma de organizar e de fazer as coisas e de formas de integrar os alunos. E esse ano a gente teve a possibilidade, a oportunidade de descobrir novas formas, né, de integração e de apoio mesmo entre si. Eu acredito que isso dá para levar, para inovar, e caso a pandemia passe, a gente possa voltar com algumas coisas que a gente já fazia antes, a gente possa acrescentar essas mudanças, essas novas formas de agir dentro de coisas que já existiam. E eu vejo também que é muito a nossa capacidade de adaptar, né? Se adaptar à situação. Inicialmente, o GCampus ficou um pouco mais parado durante a quarentena, porque a gente se afasta muito sem as aulas, a gente acaba se afastando dos alunos. Mas eu acredito que essa gestão aprendeu muito com a importância mesmo de se comunicar, porque muitas vezes a gente se viu travado em executar projetos, e que agora a gente tem uma oportunidade de fazer diferente com esses aprendizados. Então, eu acho que é um resultado muito positivo desse momento que a gente passou. A postura que a gente teve no início da quarentena e como isso foi mudando ao longo, como aos poucos a gente foi conseguindo até, inclusive isso que o Theo falou, conseguir da gente sair da caixinha de que a sócio só tá ali para fazer o Shrek, sendo que agora a gente não pode fazer Shrek, então precisamos de outras coisas. Bem nesse sentido, de se adaptar e fazer melhor. Obrigado, Legal. gente. Agora a Gabriela quer perguntar. Eu queria perguntar mais para o Marcelo, assim, para a Laura. Como a chapa praticamente inteira foi uma chapa que está participando do GCampus nessa gestão, o que vocês acham que vão ser os maiores gargalos, assim, que vocês vão ter que enfrentar nesse período de adaptação, e se vocês pensaram mesmo coisas sobre? Você quer começar, Laura? Você quer que eu... Posso começar? Bom, no meu caso, eu acredito que seja o volume de informações que o acadêmico tem que organizar, né? Que é uma diretoria mais robusta, então estruturar as informações, a forma como eu vou, caso a gente seja eleito, que eu vou administrar para ter uma divisão de tarefas bem feitas entre os assessores, motivar os assessores também, que eu acho que é uma coisa que todas as diretorias enfrentam, né? Criar esse espírito de equipe de uma forma geral e também de estruturar mais internamente as informações que nós vamos ter que trabalhar. Da minha parte, eu avalio que talvez os maiores desafios que estão a vir por aí também vão em sentido de humanizar o trabalho dentro da diretoria, dentro da equipe. Ao longo das experiências que eu tive sempre esse contato com um trabalho que às vezes ele é pouco visto, que ele é um pouco mais discreto, e normalmente isso gera um sentimentozinho de desânimo, de desmotivação, principalmente com quem está começando a aprender a respeito disso. Então, eu avalio que o principal desafio vai ser levar essa motivação, mas também um aspecto de humanização que a gente tanto perdeu também com esse distanciamento social. De entender que todo mundo vai passar por um momento de ficar, né, chateado, de às vezes não estar tão à vontade com o que está fazendo, mas que a gente tem um caminho para superar isso, para contornar e ir em frente. Então, eu avalio que é mais uma questão humana do que técnica, no fim das contas. E eu acho que o trabalho em equipe vai ajudar a gente a ir longe nesse aspecto. E obrigado pela oportunidade de poder responder isso também. Obrigada, gente. Legal. A Catarina quer falar. Agora é uma pergunta para a Bianca. A atual gestão, né, a Azul, a gente conseguiu fazer 2 treinamentos diferentes de LinkedIn,
sendo um voltado bem para a organização do LinkedIn do Grêmio, né? Então, tipo assim, o que você acha que isso conseguiu trazer de resultados? Vocês conseguiram colocar isso na prática esse semestre? Se você acha que é possível explorar mais essa ferramenta, né, no ano que vem, e se sim, tipo, se você já pensou em alguma maneira de explorar mais o LinkedIn. Oi, obrigada pela pergunta. Eu acho que os treinamentos que a gente teve na gestão atual foram muito importantes. O LinkedIn do GQualms, ele estava meio de lado, né? E com esses treinamentos a gente conseguiu ter um direcionamento de como começar a estruturar o nosso perfil no LinkedIn. E eu acho muito importante usar essa rede social, né? Uma maneira mais séria, né? Uma rede social mais séria, voltada ao mercado de trabalho. Acho muito importante usar o LinkedIn, sim, manter ele atualizado, fazer conteúdos relevantes lá. Eu acho que eu pretendo, né, continuar movimentando o LinkedIn, com certeza, na próxima gestão. E eu ainda não estudei a possibilidade, mas eu acho que ela existe, de ter mais treinamentos e mais informações, assim, de como otimizar, né, essa rede social. Acho que é bem importante estudar essa questão e que, com certeza, ela será analisada. Obrigada. Eu que agradeço. Show. A Letícia quer perguntar. Gente, minha pergunta é mais para todo mundo, assim mesmo. Eu acho que um dos maiores desafios, assim, do Grêmio, como um todo, na pandemia, foi a questão da comunicação interna, né, entre as diretorias. Tipo assim, todas as diretorias precisam da comunicação para divulgar as coisas. E aí, tipo assim, às vezes o acadêmico precisa dar sócio, né, para ajudar a organizar algum evento e tal. Então, assim, o Grêmio, tipo assim, ele não é diretorias separadas, ele é um todo. Então, eu queria saber, assim, o que vocês estão pensando em fazer para garantir que a comunicação interna seja efetiva? Para Letícia, alinhar as tarefas. Pode falar, pode falar. desculpa e muito obrigado pela pergunta. Eu acho que talvez o maior problema enfrentado pela chapa foi as ferramentas de comunicação que a gente utilizou. A gente utilizou principalmente o WhatsApp, que é uma ferramenta muito boa, a gente consegue ter uma comunicação rápida, mas ela mistura o pessoal com o profissional, de certa forma, e as informações ficam organizadas de maneira desorganizada. Então, tipo, eu acho que seria interessante a gente explorar outras ferramentas, como, por exemplo, o Slack, que funciona de maneira similar ao WhatsApp, mas a gente pode organizar essas conversas de uma maneira bem mais eficiente e deixar tudo num aplicativo só e separado do pessoal, sabe? Então, com certeza, isso otimizaria e a gente poderia dar prioridade para o profissional responder mais rápido, a gente teria uma agilidade muito maior utilizando essa ferramenta, além de realmente ter essa separação do pessoal do profissional. Eu acho importante ressaltar também que, a partir do momento que existe um acompanhamento entre os próprios diretores, essa comunicação interna é facilitada e acaba naturalmente sendo incentivada. Então, existe também um engajamento no grupo geral, junto com os assessores, para que é uma coisa que foi um desafio nessa gestão, a gente deixou o grupo muito parado e é um tipo de interação que faz a diferença também para o engajamento tanto dos assessores quanto dos diretores. Muito nesse sentido. Eu concordo com o que a Bela disse, isso vem muito do distanciamento entre os próprios integrantes da chapa. Membros de algumas diretorias não tinham contato com os de outra. Então, caso a gente incentive realmente essa comunicação mais direta, alguns assessores poderiam ter um contato direto com outros assessores sem ter que passar por alguns intermediários, como, por exemplo, os diretores, e realmente otimizar essa questão da comunicação. Obrigada, gente. Show, gente. O Matheus quer perguntar. Gente, boa noite, tudo jóia?
Eu queria perguntar sobre a questão de que esse ano, né, a chapa, o Jequelmes, ele passou por uma falta de conseguir dinheiro, né? Tipo, o dinheiro no Jequelmes foi um problema esse ano por causa da quarentena. Eu queria saber, eu sei, por exemplo, eu sou da comunicação, eu sei, por exemplo, que tem produtos que a gente já preparou, que ia lançar esse ano, mas que a quarentena não deu. Eu queria saber se vocês já pensaram alguma forma de maximizar, talvez, a venda desses produtos no ano que vem, quando voltar tudo o lançamento, para garantir lucros nessas coisas que são tão importantes, porque como esse ano a gente está tendo a maior parte de despesas, né? Porque a gente está conseguindo dinheiro em nenhuma fonte. Aí eu queria saber isso, sabe? Estratégias para festas e tal. Então, no quesito de eventos e da salinha, a gente planeja esse ano, em março, as 2 semanas que a gente teve, a gente viu um boom, assim, né, na nossa salinha, quando só a gente tinha uma determinada bebida. Então, a gente pretende continuar com essa diversidade de coisas que são vendidas lá. E também, no quesito eventos, a gente vai demandar tempo para procurar patrocínio e fazer uma divulgação mais efetiva e assertiva, né? Que até escrevi isso lá no plano. O que seria isso? Seria basicamente o que eu vou divulgar para você é o que você está pagando. Se você está pagando R$ 80 para ir no Shrek, você vai saber o que você está pagando. Você vai ver lá na divulgação o que você vai beber, o que você vai comer, as atrações, e isso acaba gerando, voltando a atenção das pessoas, porque elas estão vendo o que elas estão pagando, e eu acredito realmente que o Shrek tem um potencial gigantesco, ainda mais se a gente conseguir um patrocínio e tal, e isso pode acabar diminuindo um pouco esse prejuízo que a gente teve esse ano. Agora, Bianca, se você quiser falar dos produtos. Então, sobre a questão de voltar a confeccionar os produtos, eu acho que a gente tem que analisar muito bem, alinhar muito bem com o administrativo financeiro, porque tem que ver as questões dos envios, como que vai ficar, já que não tem, né, não está funcionando presencialmente, é uma dificuldade. Não sei, teria que analisar, fazer mesmo um estudo, se é viável ou não. E caso não seja, caso a gente vá ter prejuízos, infelizmente, suspender por tempo determinado até voltar às atividades normais, mas fazer esse estudo e checar, né, se vale a pena confeccionar, enviar, qual que seria o método. Além disso, nós também já estamos olhando isso das camisas, né? Então, as camisas para serem vendidas, como vocês viram, já foram divulgadas, já foram mostradas para vocês como que vai ser, e nós estamos analisando a questão de valor e essa questão que a Bianca falou também do envio, né? Que é um dos problemas que estamos enfrentando. Então, é uma coisa ainda a se analisar, mas já está encaminhado. Eu poderia fazer um adendinho aqui rapidinho ou o tempo não deixa? Não, Deixa eu tudo só bem, ver, se ô não der. Matheus, você quer fazer alguma réplica? Porque aí eu acho que é um assunto interessante, a gente pode continuar pelo resto do tempo, de um minutinho. Por mim, pode continuar então, Marcelo. Eu só queria comentar que, assim, a Bela já tocou nesse assunto antes, acredito que o André também, se não me falha a memória, da gente ter uma atuação mais em conjunto, né, mais integrada, até mesmo pelas dificuldades de comunicação que a gente enfrenta aí com o distanciamento social, e eu acho que o AF também vai estar junto aí, abraçando essa causa, não só da gente arrecadar mais, mas também de saber onde poupar, sabe? E com isso, assim, eu tenho a convicção de que todos nós vamos fazer um planejamento financeiro muito pé no chão, para saber onde que a gente vai, o cenário que vai expor a gente a menos riscos possíveis, porque a gente também tem que considerar um cenário pessimista de que nem tudo vai ser possível, então a gente vai ter o pé no chão, sim, e colocar as coisas, sabendo poupar, mas também sabendo onde arrecadar da melhor maneira possível. Show. O Gabriel quer perguntar.
Boa noite, gente. Eu tenho uma pergunta direcionada para a diretoria de esportes, a Camila. Foi uma diretoria que também sofreu um baque muito grande por causa da pandemia. A gente viu que a adesão a qualquer iniciativa que a gente fez online foi relativamente baixa, quando comparada às que a gente fazia presencialmente. No plano, fala um pouco sobre estratégia para melhorar essa adesão, fala sobre criar uma premiação, mesmo que simbólica. Eu queria saber se tem alguma outra estratégia, além dessa, caso, mesmo assim, a adesão continue baixa, no cirúrgico, no tempo. Então, Gabriel, obrigada pela pergunta. A diretoria de esportes teve que se reinventar. Então, e ainda estamos passando por essa questão de planejamento e de análise da viabilidade dos jogos. A maioria dos jogos que foram feitos não teve tanta adesão em si, e muitos deles foi praticamente os membros da gestão que participaram. Então, inicialmente, o que eu pensei foi fazer um alinhamento entre as diretorias, que seria entre as diretorias de esportes, de comunicação, de sócio e a administrativo financeiro, que seria para analisar essa questão de uma premiação. Mas eu também tinha pensado de, ao invés de fazer vários pequenos jogos isolados, fazer os jogos durante o período, mas cada um com uma pontuação, e no final do período fazer como se fosse um somatório, como se fosse um campeonato, mas não seguido, para ver se aumenta a adesão dos alunos. Mas isso é uma coisa que eu acredito que tem que ser bastante discutida, e tanto que é um assunto que é bem tratado na diretoria de esportes, e, no meu ver, esse alinhamento e talvez futuros outros jogos ou outras ideias a serem levantados podem ajudar. Mas, inicialmente, eu tinha pensado nisso. Legal. Gabriel, você vai querer fazer réplica? Quero não. Pergunta respondida. Obrigado. Gente, então eu vou deixar a última pergunta para a Catarina fazer. E aí depois a gente passa para as considerações finais. Última já? Tinha 20. Tô brincando. Mas eu tenho uma pergunta de fora, na verdade. O Lopes, ele não pôde estar aqui hoje, mas ele pediu para eu fazer uma pergunta. Então, dado o contexto da pandemia, o que, na opinião de vocês, faltou para a gestão se aproximar mais de uma gestão normal, ideal, né? Então, com a falta do presencial, com a falta das festas, dos eventos presenciais, o que é que faltou? O que vocês acham que mais faltou para ser uma gestão ideal? André, pode começar. Eu acho que vou falar o que você vai falar. Muitas pessoas entram no Grêmio, tanto como diretores, como assessores, justamente para ter uma integração com outros alunos do curso, fazer amizades, fazer contatos. E eu acho que isso foi um dos pontos que a gente mais pecou na nossa gestão. A gente demorou muito a criar uma intimidade entre os assessores, diretores, entre as pessoas do curso. Mesmo assim, não vejo que foi da forma mais efetiva. Acho que se formou panelinhas. Eu acho que algumas pessoas entrosaram mais do que outras, seja por questão da mesma sala ou por outros motivos, já eram amigos antes. Então, eu acho que esse foi um dos motivos que não fez, que a pandemia prejudicou a nossa gestão. Eu acho que foi justamente a amizade entre os integrantes da chapa que eu vejo como muito importante. Também, complementando essa questão da própria integração na sala, a gente não ter isso é uma coisa assim, que é muito do Grêmio, você estar lá. Foi até um ponto que eu, como expectativa de entrar no Grêmio, era ter uma convivência maior, me aproximar mais dos alunos, que por N motivos eu me sentia mais afastada, e com a pandemia foi um grande desafio, estando na gestão, né? Mas vendo como aluna também,
de como aproximar dos colegas mesmo. Então, essa questão da convivência e até mesmo de entender como uma nova integrante, como eu não estava na gestão passada, o que era de fato uma coisa causada pela quarentena, o que era uma coisa já cultural do Grêmio. Então, assim, diferenciar isso foi um desafio muito grande enquanto assessora da chapa também. Então, eu acredito que isso também foi uma dificuldade para quem fazia parte. A gente teve muitos diretores que foram diretores sendo membros pela primeira vez do Grêmio. Eu não sei se eu falei certo, mas acho que vocês entenderam. E acho que isso influenciou também. Essa questão da cultura mesmo, viver a cultura do Grêmio foi muito impactante durante a pandemia. Legal, assim, gente. Pode desculpa. E assim, eu não sei sumarizar muito bem o que vocês falaram, mas pensando no que vocês falaram, assim, tem algum modo de... Pensando que o ensino vai continuar remoto, mas durante pelo menos o próximo semestre, né? Tem algum modo de, tipo assim, contornar um pouco isso e, tipo assim, fazer ela ser um pouco mais... cumprir mais essas expectativas, sabe? Que vocês tinham antes? Bom, de convivência na salinha, infelizmente, não vai ser possível por enquanto, mas enquanto isso, eu acho que, assim, de todas as ações que foram apresentadas no plano, que foram discutidas aqui hoje, estão bem coerentes com essa motivação de estar mais alinhado, estarmos mais próximos enquanto gestão, para estarmos mais próximos dos alunos. Então, eu acho que isso vai fazer muita diferença, já que, assim, como a gente está um pouquinho calejado já desses últimos meses. Então, com isso, é aproveitar mesmo dos aprendizados. Tá bom, obrigada. Só para aproveitar ainda a minha tréplica, eu só queria parabenizar vocês pela candidatura. Eu amei o plano, eu amei todas as propostas. Eu achei que vocês colocaram coisas muito legais no plano, de verdade. E eu boto muita fé em vocês. E vou me candidatar também para conselho. Era para estar com a câmera ligada, porque eu fiz assim, ó. Mas é isso, parabéns, gente. Podem passar para as conclusões aí. Legal, gente. Agora vocês vão ter 5 minutinhos para fazer as considerações finais. Eu acho. Pode falar, Pedro. Eu acho que, assim, a gente espera ter passado o recado de que um ponto principal para a gente nessa próxima gestão é essa questão do nosso alinhamento, que faz muita diferença em qualquer organização, em qualquer time, qualquer equipe, e a gente está entrando nessa muito atento a isso, para a gente conseguir fazer o melhor possível, né, durante esse período que está difícil para todo mundo. A gente, né, tá vendo muitos casos de, assim, professor que não teve consciência ainda do que nós alunos, enquanto alunos, estamos passando, né? Porque não é só nossa vidinha aqui na UFMG, a gente tem uma vida fora dela, que também teve muito impacto, ou se teve. E então, assim, a gente espera de coração ter passado esse recado, dessa nossa vontade, desse nosso entusiasmo e da paixão mesmo pelo Jequelmes. E a gente conta, assim, com o apoio tanto da Chapa Azul, que está aqui assistindo, quanto quem não é, da gente disseminar essa palavra, porque vai fazer muita diferença no nosso trabalho, no futuro do Grêmio, no quanto esse reconhecimento que a instituição merece. Então, a gente conta muito com vocês também. Tanto para votar, mas no sentido de durante a gestão. É importante reforçar isso. Completando um pouquinho da Bela, porque eu acho que ela já fala muito do que eu ia falar. Eu acho que talvez esperança e motivação sejam as palavras que estão mais motivando a nossa chapa. A gente é uma chapa de muita esperança de que ano que vem a gente possa estar presencial, então isso motiva muita gente a poder trabalhar. Então a gente está com muita motivação de poder realmente ajudar as pessoas, pelo menos eu quero ajudar
as pessoas sendo presidente do Grêmio, da mesma forma que eu fui ajudado participando do Grêmio como diretor de sociocultural. Eu acho que é isso que está motivando a gente, é isso que está dando gás para a gente. Eu acho que é clichê falar, mas quando a gente faz as coisas com amor e motivado, tudo sai de maneira muito mais tranquila e muito mais bem feita também. Meninos, vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho que é basicamente isso. A nossa chapa, provavelmente, caso a gente vença, a gente vai iniciar num momento ainda difícil, mas a gente está com esse intuito de acolher e de ter para a gente, sabe, as pessoas, as demandas delas, as dificuldades, e é isso que a gente pretende fazer, e a gente precisa de vocês, né? Exatamente. E é agregar as experiências que a gente teve quando a gente, né, começa se apresentando, falando por onde a gente passou. Não é à toa, não é assim para se mostrar, mas é para mostrar o quanto a gente quer contribuir, devolver tanto as nossas experiências em outras iniciativas. Eu digo porque eu sempre aqui me ajudou muito nessa questão de lidar com times. Então, é trazer isso que a gente viveu para o Grêmio, que com certeza a gente ganha aprendizados também. Então, vamos também precisar de assessores. É importante reforçar essa mensagem. Em breve, é muito disso, de darmos todos sentidos à nossa passagem pelo GECAMS. Assim como vocês podem contar com o GECAMS para qualquer coisa que vocês precisarem, a gente conta com vocês no dia das eleições, tá bom, gente? Dia 12. E votem, tá bom? Obrigada. Dessa vez não tem colégio eleitoral para dar problema, né? Gente, eu queria aproveitar esses segundos aí finais só para ressaltar os meus agradecimentos. Primeiro a essa equipe que eu me sinto assim muito querido e muito feliz de estar junto de vocês. E também a todo o Grêmio pela oportunidade, porque é uma instituição que eu tenho muito carinho, muito respeito. E eu espero estar sempre à altura desse desafio e de fazer um trabalho que vai honrar todo mundo que passou por aqui e que ainda vai passar, né? Eu também queria agradecer, primeiro, pelo convite de fazer parte dessa chapa, e segundo, ao Grêmio, e pela forma que eu fui recepcionada quando eu cheguei na UFMG. Eu falo para todo mundo que foi completamente diferente da experiência que eu tive na minha outra faculdade, e isso é uma coisa que eu quero continuar passando para as pessoas, que elas sintam acolhidas da forma que eu me senti acolhida. Então, isso é uma coisa que eu espero que a gente consiga passar também. Também quero agradecer, gente, rapidinho. O tempo cortou, mas muito obrigada pela oportunidade também. E eu espero muito que vocês tenham gostado das nossas propostas e das nossas intenções. Show, gente. Então, tá acabando a nossa sabatina. Muito obrigado pela chapa, por ter se disponibilizado, né? Apresentar um pouquinho o plano e também ter respondido as dúvidas. A gente vai ter a votação online, que vai acontecer no dia 12 e 13. Então, fiquem atentos para todos votarem. E sucesso, né? Nessas eleições. Eu particularmente gostei muito do plano de vocês e acredito que vai ser uma ótima chapa para dirigir o Grêmio. Então é isso, gente. Solenidade encerrada, a gente já pode comentar sem tempo? Obrigado a todo mundo que veio. Fiquem atentos às redes sociais. Acho que pode parar a gravação. Deixa eu parar a gravação. Fiquem atentos às redes sociais, tanto do GECAMS